Bom dia, nono ano. Aqui é a professora Jordana Martins, do CEPI professora Isabel Cristina de Souza Ortiz. Eu espero que vocês estejam bem, estou com muita saudade e vamos lá dar início à nossa aula de língua portuguesa, né? Para começar, nós vamos revisar o que a gente já estudou nessas aulas EAD, né? A gente estudou resenha crítica, que é onde você dá uma opinião referente a algo, filme, livro, séries, etc. A resenha crítica, ela vem falar sobre mídias, né? Vem falar sobre estabelecimentos ou algum objeto em comum, tá? Antes de começar nosso assunto, eu vou dar uma informação importante para vocês, para a gente entender mais, tá? Sobre isso. O que é gênero textual? Os gêneros textuais são textos que cumprem uma função social em uma dada situação comunicativa. Diferente dos tipos textuais, os gêneros textuais não têm uma estrutura limitada e definida. Logo, eles são bastante diversos. Além disso, eles podem sofrer algumas modificações ao longo do tempo, devido às mudanças de comunicação na sociedade, tá? Aqui do lado eu coloquei alguns exemplos de gêneros textuais: conto, crônica, artigo, resumo, receita, culinária. Essas mudanças de comunicação na sociedade, a gente pode incluir o e-mail, né? O e-mail, a propaganda, né? A novela que antes era escrita, agora a novela ela vem em televisão, o e-mail, a propaganda que pode ser por internet também, tá bom? Tipologia textual. A tipologia textual se configura por estabelecer a estrutura dos textos, seu objetivo e finalidade, ou seja, resumidamente, os tipos textuais são responsáveis pela forma como o texto se apresenta. Como que acontece isso? O texto pode se apresentar da forma narrativa, descritivo, dissertativo, expositivo ou injuntivo. No caso da crônica, ela se apresenta como narrativo, né? Crônica, conto que a gente estudou no começo do ano, tá? E por aí vai. Vamos lá. Segundo bimestre. No segundo bimestre, a gente vai estudar o gênero textual, artigo de opinião. O artigo de opinião é um dos gêneros mais comuns no cotidiano das cidades, publicado normalmente em jornais, revistas e blogs. Esse tipo de texto tem como função apresentar e defender um ponto de vista sobre algum assunto relevante para a sociedade. Então, como a resenha crítica, ele vem trazer uma opinião? Sim. Mas o foco dele, a função social dele, é falar sobre uma coisa que está acontecendo na sociedade, no cotidiano, tá bom? Crônica mais dissertação. A crônica mais a dissertação é igual ao artigo de opinião. Por quê? A crônica, ela fala da atualidade, né? Só que ela fala de uma maneira mais descontraída, né? A visão pessoal de alguém sobre alguma coisa, com as lembranças que ela tem. A dissertação, ela somente fala sobre o assunto, ela não dá uma opinião, tá bom? Ela só relata, mas ela não coloca uma opinião pessoal. Juntando os dois, a gente tem um artigo de opinião. Como que isso acontece? Eu separei para a gente analisar os três gêneros textuais, tá? Para isso, a gente vai focar na polêmica e na atualidade, como eu disse anteriormente. Eu escolhi o tema a violência como preocupação de toda a sociedade. Então vamos lá analisar o texto para a gente ver como funciona essa junção dos três gêneros em um só? Dissertação. Houve uma época na sociedade em que os carros podiam dormir abertos e as bicicletas do lado de fora das casas, que no outro dia ainda estariam lá. O avanço da criminalidade, somado à impunidade e à injustiça, contudo, tem feito com que medidas mais extremas para se evitar a exposição ao crime sejam tomadas por parcela significativa da população brasileira. Com isso, vê-se que a justificativa real para o cidadão médio se ver isolado em casa, amedrontado, com os altos índices que a violência tem alcançado. Ou seja, aqui a pessoa que fez o texto somente falou como acontece essa violência, né? Como que a sociedade reage a ela. Ele não colocou uma opinião, ele não colocou uma experiência pessoal, ele simplesmente falou sobre o tema e como a sociedade reage. Não é nada pessoal, tá? Crônica. Na minha infância, brincar na rua até após o pôr do sol não era incomum. Às vezes, eu tomava umas surras, mas nada que não compensasse repetir no dia seguinte.
Encostava a bicicleta no muro, do lado de fora da casa, perto do carro aberto do meu pai. E no outro dia, tudo estava lá, intocado. Tudinho. Eram outros tempos. E a violência e a criminalidade ainda não assombravam nossos sonos com o simples correr de um gato no muro. Como diria Arnaldo Antunes, ficamos com o olho aberto, o outro acordado, do lado de cada parede, da grade, do portão. Então, aqui, o cronista, que é a pessoa que escreve a crônica, ele colocou uma lembrança dele, né, uma experiência pessoal, a linguagem é mais descontraída, citou um artista, né, o Arnaldo Antunes, colocou uma citação dele para a gente ver o tanto que mudou, né, como isso reflete na sociedade. E a linguagem que ele usou é uma linguagem mais simples, né? Como se fosse uma conversa mesmo, um desabafo com algum amigo ou com alguma pessoa que perguntou sobre o tema, tá? Como que isso acontece no artigo de opinião? Deixar a bicicleta do lado de fora da casa, ao lado do carro, com os vidros abertos, não era uma cena completamente incomum, algumas décadas atrás. Contudo, os que vivem da criminalidade não se sentem mais inseguros, se é que algum dia já se sentiram, para invadir as casas das pessoas, sequestrados em seus próprios cativeiros e levar muito mais do que a bicicleta ou o carro. Às vezes, é a vida que vai junto. Na outra ponta do problema, o poder público e as autoridades de segurança se digladiam para dar uma resposta a uma sociedade que não sabe se tem mais medo do criminoso ou do policial. Aqui, a gente vê uma marca importante no artigo de opinião, que é a ironia, né, o sarcasmo. A pessoa que escreveu o artigo de opinião, ela colocou aqui, entre aspas, a palavra cativeiro, né? O cativeiro é o quê? Quando a pessoa sequestra a outra e coloca em algum lugar. Só que aqui, ele quer falar realmente que é um cativeiro? Não, ele quer falar que nossas casas viraram, não são mais só um abrigo para a gente voltar no fim do dia. É mais como se fosse uma coisa para a gente se resguardar, como se a gente estivesse preso, ao invés dos bandidos, né? E ele usa esse tom de ironia para despertar no leitor uma opinião, né? Ele tem a opinião dele e ele usa isso para fazer você pensar também sobre esse tema que ele está falando. É uma linguagem descontraída também, mas ao mesmo tempo provocante, tá? Quem é a pessoa que escreve, né, o artigo de opinião? A gente chama ela de o articulista, né? É a pessoa que produz o artigo de opinião. O objetivo dele é persuadir o leitor sobre aquele tema em questão. Tá, mas aí você pergunta para mim, o que é persuadir? Persuadir vem da palavra persuasão. O que é persuasão? É um substantivo feminino, é a ação de fazer com que alguém acredite ou passe a acreditar em, por exemplo, convencer o chefe com o poder de persuasão de seus argumentos. A ação de persuadir, de convencer alguém sobre alguma coisa ou fazer com que essa pessoa mude de comportamento ou opinião. Então, persuasão é convencer, tá? Fazer com que a pessoa acredite naquilo que você está falando. No texto dissertativo, argumentativo, né? Isso aqui é a tipologia textual do nosso artigo de opinião. Nessa tipologia, você vai apresentar uma situação em seu texto, a sua tese sobre aquilo e vai argumentar. Para seguir esses passos, é de fundamental importância que você entenda estes aspectos, a tese e o argumento, tá? Vamos lá ver. Tese será a sua opinião crítica. Qual é a sua opinião crítica a respeito da violência em sociedade? Então, lá atrás, o articulista deu a opinião crítica dele. Para que o leitor acredite na opinião dele, que a violência realmente é um problema, que não é mais como era antigamente, né, a sociedade, você vai usar o argumento. O argumento é a persuasão. Então, tese e argumento andam juntos agora nesse gênero textual, tá? Não esqueçam a relação de um com o outro. Tese, opinião crítica, argumento, persuasão, convencer, tá? Então, vamos analisar um texto juntos e identificar a tese do texto. Esse texto, ele da Prova Brasil, né? E ele vem falar sobre compostos químicos que a gente estudou no projeto integrado, com ciências, né? Que vocês aprenderam sobre a tabela periódica. Aqui a gente vai ler mais um pouquinho sobre isso. O mercúrio onipresente. Os venenos ambientais nunca seguem regras.
Quando o mundo pensa ter descoberto tudo que é preciso para controlá-los, eles voltam a atacar. Quando removemos o chumbo da gasolina, ele ressurge nos encanamentos envelhecidos. Quando toxinas e resíduos são enterrados em aterros sanitários, contaminam o lençol freático. Mas, ao menos acreditávamos conhecer bem o mercúrio. Apesar de todo o seu poder tóxico, desde que evitassem determinadas espécies de peixes nas quais o nível de contaminação é particularmente elevado, estaríamos bem. Mas o mercúrio é famoso pela capacidade de passar despercebido. Uma série de estudos recentes sugere que o metal potencialmente mortífero está em toda parte e é mais perigoso do que a maioria das pessoas acreditam. O articulista que escreveu esse artigo de opinião é o Jeffrey Kluger, tá? Ele publicou na revista Isto É, sobre um assunto que é importante, né? A química, como a gente viu, a química está no cotidiano, em lugares que a gente nem vê, e é isso mesmo que está falando aqui, né? Quando a gente acha que controlou um lado, em outro ainda não está controlado. Então, falar com o mercúrio é onipresente, ou seja, está em todo lugar, tá bom? Então vamos lá. A tese defendida no texto está expressa no trecho. O que é tese? A tese é a opinião central. A. As substâncias tóxicas em aterros contaminam o lençol freático. B. O chumbo da gasolina ressurge com a ação do tempo. C. O mercúrio apresenta alto teor de periculosidade para a natureza. D. O total controle dos venenos ambientais é impossível. Aí você pode olhar essas alternativas e falar assim, professora, todas as alternativas são afirmativas que tem no texto. Ok, correto, mas eu quero saber qual que é a tese. Em qual dessas afirmativas aqui tem a opinião do articulista, tá? Nesse momento você pode parar o vídeo, voltar lá no texto, dar uma lida e se desafiar a entender qual que é a tese desse texto, tá? Lembrando que para entender o texto, é preciso interpretação e compreensão. Entender cada parágrafo, ler mais de 2 vezes com atenção até você entender a ideia central. É isso que a gente está trabalhando agora, tá? Então vamos lá. A resposta correta é letra D. O total controle dos venenos ambientais é impossível, tá? Por quê? Porque é aí onde o articulista expressou a opinião dele. É importante, a opinião do texto pode ser apresentada de forma implícita ou explícita. Quer dizer o quê? Que pode ser que a opinião dele esteja numa frase só, né? Ele pode falar assim, a minha opinião referente a isso é tal. Ou pode estar implícita. Então, você vai entender o texto todo para entender o que ele está querendo dizer para você, tá? Qual que é a opinião dele por trás disso tudo, ok? Então, não se esqueçam de ter essa compreensão do texto. Pode parecer difícil no começo? Pode, porque é uma tipologia textual que vocês não estão acostumados. Mas ao longo do tempo, com exercício, com dedicação, fica muito fácil. Em qualquer texto que você vê, você vai falar assim, poxa, é isso que ele quer falar para mim, tá? Agora é com você. O que eu quero de vocês na aula de hoje? Que você faça um resumo no seu caderno sobre o conteúdo artigo de opinião. Poderá ser da forma que você achar melhor para entender e assimilar. Pode ser mapa mental, pode ser mapa conceitual, pode ser um resumo corrido e em tópicos, tá? O caderno é de vocês, então vocês podem fazer da maneira mais organizada possível, da maneira que você entenda. Fala assim, professora, eu entendo se eu fizer mapa conceitual. Então você está livre para isso, desde que seja mais fácil para você entender e seja com capricho, tá bom? Então, eu vou deixar aqui embaixo no vídeo um PDF com todos os slides, tá? Para ficar mais fácil. Vou deixar também disponível no meu WhatsApp para qualquer dúvida, né? Até o final do horário da nossa aula. E eu quero que vocês façam perguntas. Se você não tem pergunta, não tem dúvida, eu quero que você comente, né? Para a gente ir construindo a nossa aula, né? Vocês lembram que eu falei para vocês nas aulas presenciais que a participação é fundamental para a gente ter uma compreensão mútua. Então, até o final da nossa aula, eu estou disponível para isso, tá? Para comentário, para dúvidas, para uma ajuda na hora de fazer o resumo, tá? Mas eu quero que todos entendam muito bem, desde o começo, esse gênero textual, tá bom? Capriche na organização do caderno, não se esqueça. E bons estudos. Um beijo para vocês e até mais tarde.